Hoje iremos entender o que são biomateriais, da onde surgiram, quais são os tipos de biomateriais e o que podemos fazer com eles. Primeiramente temos que entender que biomateriais não são coisas que são recentes, e esses biomateriais servem justamente para podermos fazer algumas coisas como próteses humanas. E isso é muito importante entender porque precisa seguir uma série de regras para poder ser classificado como um biomaterial. Precisa ter uma composição estável, uma estrutura estável, propriedades mecânicas adequadas, não transmitir tóxicos para o corpo humano, biorradiação e bioestabilidade. O que tudo isso quer dizer? Propriedades mecânicas basicamente são quanto aquele material consegue resistir a atrito, a impactos, a várias formas de deformação de um objeto. Normalmente nós encontramos uma boa propriedade mecânica em materiais como ligas metálicas, titânio, ferro e por aí vai. Já não emitir nenhum material tóxico para o corpo humano diz respeito muito à forma que ele reage quimicamente a todos os elementos ao redor. Afinal, nós utilizamos várias próteses em várias partes dos nossos corpos a qual estão expostos a vários tipos de químicos diferentes, como por exemplo a boca. Mas claro que tudo isso não é algo recente, é algo que já tem muito e muito tempo. É encontrado registros de que os egípcios usavam fios de ouro para suturas. Em alguns países europeus utilizavam órgãos de gatos na Idade Média. Os franceses utilizavam dentes de ferro até. Então é importante entender que não é uma prática moderna, mas sim vem de muito e muito tempo, de muita experimentação, testes e repetições. Entendido um pouco isso, vamos entender as classificações dos biomateriais. Nós temos os biomateriais metálicos, a qual são formados de ligas metálicas. Muitas dessas ligas usam como base justamente o titânio, pois o titânio é um ótimo biomaterial. Ele engloba basicamente várias propriedades. Tem uma ótima estrutura, uma ótima composição, propriedades mecânicas muito adequadas, não transmite nenhum material tóxico para o corpo humano e por aí vai. Então temos como exemplo pinos metálicos, placas, parafusos, varas de ferros e por aí vai. Uma outra classificação que vamos encontrar são justamente as cerâmicas, que são materiais que são muito resistentes, com elevada dureza, uma resistência muito boa, não se desgasta muito fácil, que é ótimo para utilizar com os materiais como dentições. Então é muito difícil você mudar o estado material de uma cerâmica, então você pode elevar a altíssimas temperaturas que não vai ocorrer nenhuma mudança drástica na sua forma ou na sua estrutura molecular. E algo que também se destaca muito é ter uma resistência muito grande e não se misturar com outros químicos. Então evita de emitir tóxicos ou coisas parecidas, ou ter reações químicas com qualquer reagente. Um próximo biomaterial muito importante é o biovidro e vidrocerâmicas, que é uma mistura de vidro mais cerâmica, e biovidros são basicamente vidros que conseguimos utilizar no corpo humano. Já é visto que se tem uma utilização muito grande por essa área. O uso do biovidro basicamente são utilizados em tecidos. Sim, tecidos, normalmente tecidos ósseos. Já que a força de adesão interfacial resiste a esforços mecânicos substanciais. Nisso vemos que conseguimos achar alternativas muito boas para os tecidos de uma forma muito mais simples e que não agride muito o organismo. Como não poderia faltar, temos também os polímeros. Os biomateriais polímeros estão dentre os mais empregados no âmbito médico. As principais vantagens dos biomateriais polímericos em comparação com os materiais cerâmicos ou metálicos incluem a facilidade de fabricação para produzir várias formas, partículas, filmes, fios, dentes e entre outros. O processo secundário, custo razoável, disponibilidade de encontrar os materiais com as propriedades mecânicas e físicas desejadas para aplicações específicas. Polímeros são macromoléculas de alta massa molar formadas pelas ligações de unidades repetitivas. São materiais fáceis de se achar e fáceis de produzir, por isso que são muito importantes hoje em dia. E para finalizar, nós temos os compósitos, que são basicamente misturas de dois ou mais elementos, como por exemplo você pegar um polímero e misturar com ligas metálicas. Assim você conseguindo fazer, por exemplo, uma prótese dentária, metal com cerâmica, polímero com cerâmica, e com isso você consegue criar um grande leque de variedades para poder estar fazendo combinações, que pode variar sua resistência mecânica, ou sua elasticidade, ou simplesmente sua resistência. Como essa é uma área que ainda exige muita pesquisa, exige muitos profissionais estudando e entendendo como funcionam os biomateriais, nós podemos dizer que
A utilização de próteses é uma coisa que é uma realidade hoje em dia. É uma realidade que vai ser cada vez mais encontradas, mais pessoas vão utilizar próteses e mais eficientes vão se tornando essas próteses, com mais funcionalidades e mais baratos, para que mais e mais pessoas tenham mais acesso a esses implantes. Claro que é muito representado na mídia, na fantasia, de formas muitas vezes errôneas. Porém, temos que lembrar que biomateriais são uma realidade tanto acadêmica quanto real, quanto você poder ver pessoas que utilizam próteses que são feitas de biomateriais. Então, se aprofunde nos estudos e entenda um pouco mais sobre isso.